Meu nome é Djaulas Ulisses, sou coordenador pedagógico da ELCV, Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, e hoje é a nossa primeira live, né? Antes de apresentar nossa convidada, a diretora de cinema, a professora Tarsila Araújo, eu preciso deixar alguns pontos para a participação desse encontro. A gente pede, por gentileza, que deixe os microfones desligados, tá? E que se você vier a fazer alguma pergunta, utilize o chat, que aí no final a gente, ou no meio, a convidada vai responder. Tarsila Araújo é assistente de direção e diretora, dirigiu Procura-me, de 2014, Tenho Saudade do que Não Vivi, 2017, o clipe Muito Mais, 2018, da cantora Lara Alfranc, e o filme Manifesto Minha Carne, 2019, da música da Preta Ferreira. Foi mediadora e palestrante de uma mesa sobre Minas no audiovisual, no evento Crie como uma garota no MIS, e em outra mesa sobre o feminino no cinema brasileiro, pela Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Ministra curso de assistência de direção na ELCV, Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, e há 13 anos trabalha como assistente de direção em longas como Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café, Meu Irmão, da Eliane Coster, Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rochas, entre outros. Hoje, a live vai ser o feminino, a mulher no cinema. Isso. Com vocês, nossa convidada, Tarsila Araújo. Boa noite, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema da mulher no audiovisual, né? E como o Djaulas introduziu, né? Eu já fiz essa palestra um pouco parecida 2 vezes, né? Uma vez num evento em São Bernardo do Campo e outra no MIS, né? Um evento que chamava Crie uma Garota, organizado pela Tami Lemos, que foi um evento incrível só com mulheres, era um dia todo de mulheres, com palestras de mulheres, mesas só compostas por mulheres, falando sobre arte, música, cinema, todas as vertentes, foi bem legal. E assim, eu estou introduzindo isso só para dizer, naquela época, em 2018, quando eu falei em São Bernardo, eu tinha levado dados, né, sobre estatísticas mesmo da mulher no cinema, e a apresentação em 2019 no MIS já foi um pouco diferente, assim, porque eu estava na mesa com mais 5 mulheres, né, então, e eu estava também mediando, né, então foi mais a gente falando das nossas experiências, das questões do machismo na carreira como um todo, e todas essas questões. E hoje eu vou falar um pouco mais parecido com o que eu falei em 2018, porque eu acho que é muito importante a gente pontuar toda a participação da mulher no audiovisual para entender quais são os problemas e o quanto a gente precisa agir, né? E é uma questão não só de gênero, como raça, né? Então, deixa eu começar aqui. Bom, eu fiz algumas anotações aqui lembrando, né, que em 95, o filme que marca a retomada do cinema brasileiro é Carlota Joaquina, né, que é da Carla Camurati, que é um filme que foi estrelado, escrito, dirigido e produzido por mulheres, né. E isso, que teve todo aquele período, né, difícil do audiovisual. Se entre 1981 e 1990 as mulheres dirigiam apenas 3,27% de todos os longas-metragens, na década seguinte, que foi de 91 ao ano 2000, o percentual passou para 11,35% a participação das mulheres na direção.
E aí, de 2001 a 2010, essa porcentagem chegou a 15,37%. Alguém me chamou? Não. Bom, tenho aqui um gráfico que está no site do DAFB, que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se todos aqui estão familiarizados com o DAFB. DAFB é um coletivo das diretoras de fotografia do Brasil, né? Apesar de ter começado assim, com as diretoras de fotografia, ele foi criado por causa de uma lista que foi lançada com diretores de fotografia homens, dos melhores diretores de fotografia da geração, e só tinham homens na lista, né? E aí foi criado esse coletivo em protesto para dizer que sim, existem mulheres diretoras de fotografia, e hoje o DAFB é uma potência, assim, na verdade, se você entra no site do DAFB, não só tem diretoras de fotografia, como tem operadora de câmera, cinegrafista, operadora de roninho, operadora de drone, steadicam, assistente de câmera, logger, video assist, todas as funções do cinema. Eu contei só na categoria de São Paulo, porque hoje o DAFB está no Brasil inteiro, até em cidades do interior do Brasil. Só em São Paulo tem 22 funções da equipe de fotografia compostos por mulheres. Então, assim, é incrível, né? Aí eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu preciso de uma autorização para compartilhar aqui. Agora foi. Ó, se vocês veem, esse gráfico está no site do DAFB e é incrível, porque há um percentual de mulheres em equipes de fotografia de longa-metragem de ficção no Brasil de 95 a 2015. E isso em azul tinha 0 mulheres, né? 78% tinha 0 mulheres na equipe de fotografia. 17% uma mulher, 4% 2 mulheres, e não dá para ver porque estava sobreposto, mas acho que é 1% filmes com 3 ou mais mulheres. Então, é um absurdo, assim, quando a gente pensa, pelo menos das categorias que já foram analisadas, né, porque são muitas funções no audiovisual, né, num set, tanto na pré, na filmagem, na pós. Na verdade, a direção de fotografia das categorias analisadas é a pior, assim, é a categoria que mais é predominante por homens, entendeu? Agora, e aí aqui, eu parto por uma coisa, só para iniciar, assim, que são dados do IBGE mesmo, do PNAD, que diz, né, que a população brasileira é composta por 51,8% de mulheres. Então, isso já é sabido, na verdade. E que a população branca é 42,7%. E somando a população preta e parda, né, na verdade, os brancos são minoria, né? Então, essa falsa maioria que se diz, né? Na verdade, as categorias são minorizadas, né? Tipo, as mulheres, os negros, as negras, principalmente. E aí a gente segue. Isso aqui eu vou passar um pouco rapidamente, eu coloquei só porque eu acho interessante a gente ver bem rápido, assim, que isso aqui também é do IBGE, né? Isso são dados de 2019, que é o rendimento médio mensal de todos os trabalhos por sexo, segundo as regiões. Então, assim, olhando o Brasil todo, o que é vermelho é homem e o bege é mulher. O homem no Brasil, em média, ganha 2.555, enquanto a mulher, 1.985. Pegando o Sudeste, né, que vocês estão em São Paulo,
O homem ganha 2.997 e a mulher, em média, 2.217. E aqui, do lado, na verdade, é um rendimento médio mensal segundo o nível de instrução. Só que eu acho ele pouco... não está dividido nem por raça, nem por gênero. Então, eu acho pouco proveitoso. Assim, só mostra que, né, o ensino superior completo é o que tem o valor, que ganha o valor mais alto, né? E agora, partindo para as questões do cinema. Como eu disse, né, por que eu falo tudo isso, essas questões de números e tal? Porque, assim, a maioria das pessoas não tem noção o quanto é díspare, assim, a questão de gênero e raça no audiovisual, sabe? E é uma coisa gritante mesmo. Quando você pega, ó, isso aqui são os valores de 2017, eu pus o de 2017 e 2018 para comparar, mas eu acho que a gente pode ir direto para 2018 mesmo. O de 2018, 20% dos filmes eram dirigidos por mulheres apenas, ou seja, né, 72% era dirigido por homens e 8% de filmes eram dirigidos por homens e mulheres, juntos, né. Roteiro, apenas 25% feitos por mulheres. Produção executiva, 41% são mulheres. Direção de fotografia, isso aumentou, né? Em 2016 era 8%, agora em 2018 já está 12%. Mas mesmo assim, 12%, é uma coisa muito absurda. E direção de arte é o único que passa, que é 57% feito por mulheres. Comparar isso considerando os filmes que tiveram CPBs emitidos na Ancine, né? E isso em 2018. Isso aqui com as salas de exibição. Muda pouco, assim, direção 19%, na verdade caiu 1%, né? Roteiro 18%, produção executiva 34%, direção de fotografia 12% e direção de arte 53%. Isso aqui é legal porque é comparando a curtas e médias metragens, né? Que é uma coisa que é pouco estudada nesse quesito de números mesmo. Então, ó, já aumenta, a questão é essa. Então, 33% dos filmes curtas e médias metragens foram dirigidos por mulheres, 30% dos roteiros feitos por mulheres, 48% da produção executiva, 17% da direção de fotografia e 57% da direção de arte. Esse aqui eu também vou passar no roteiro. Produção executiva por gênero também. Esse aqui é por gênero. Desculpa, eu passei aqui. Direção por gênero, né? Então, o gênero que mais foi dirigido por mulheres foi documentário, né? Que é um pouco sabido isso também, já tem um tempo. E acho que isso tem muito a ver, assim, com uma coisa estrutural mesmo, porque os filmes de documentário geralmente têm orçamentos menores, né? Então, isso com certeza impacta nessa questão. Roteiro, animação e documentário são os gêneros mais feitos por mulheres de roteiro. E produção executiva, na verdade, é maior ficção. Então, é um pouco maior, é uma porcentagem um pouco maior de mulheres na ficção, na produção executiva. E na direção de fotografia é bem parecido, na verdade, animação, documentário e ficção. 14%, 16% e 13%. Todos esses dados eu tirei da Ancine, tá? Você tem um observatório, a OCA, né? O Observatório dos Dados Estatísticos da Ancine, e você entra lá e você encontra todos esses dados. E tudo isso aqui é de 2018. E até agora, o que pode se perceber é que não tem nada relativo à raça, o que eu achei bem estranho. A última coisa que eu encontrei
relativo à raça foi em 2016, que a gente vai chegar logo mais. Bom, isso aqui, deixa eu até diminuir um pouco aqui, só para visualizar, não precisa muito ver os títulos. É o ranking dos 20 títulos brasileiros de maior bilheteria de 2009 a 2018. Então, tem filmes, né, desses que são super blockbusters, digamos assim, brasileiros, Nada a Perder, Os 10 Mandamentos, Tropa de Elite 2, Minha Mãe é uma Peça 2, e assim vai. E dessa lista de 20 filmes, 2 apenas são dirigidos por mulheres, que é Meu Passado Me Condena, de 2013, e Meu Passado Me Condena 2, de 2015, que é da Júlia Rezende. E a Júlia Rezende realmente é uma diretora que consegue chegar nesses filmes de alto orçamento e que é para grande público mesmo e acaba tendo bastante bilheteria. E ela segue fazendo filmes assim, né? E ela é a única que está nesse... Inclusive, vários desses filmes foram dirigidos pela mesma pessoa, assim, né? Então, é um pouco isso. E passando... Aí aqui entra na parte dados de 2016. Porque nesses dados, sim, foi o que tiveram análise de gênero e raça, né? Porque já tem... Né? Não deveria se analisar gênero sem analisar raça. E aí é que ele explica, né, que foram analisados 140, isso em 2016, 142 longas-metragens lançados comercialmente, e foi analisado direção, roteiro e produção executiva e elenco por identidade de gênero e raça cor, e fotografia e arte apenas gênero. A direção, né, que esses são os dados que em 2016 assim foram amplamente divulgados, assim, eu não sei se algum de vocês tinha visto, quem, enfim, não sei quantas pessoas aqui conhecem essa tabela, esse gráfico. Aqui diz, né, que em 2016 dos filmes lançados comercialmente, 75,4% foram lançados por homens brancos. 19,7% por mulheres brancas, apenas 2,1% por homens negros e 0% por mulheres negras. Nenhuma mulher negra lançou filme comercialmente em 2016. O que nos anos seguintes acabou acontecendo, mas, como eu disse, eu pelo menos não encontrei essa pesquisa relativa à raça na Ancine, né? Só foi feita de gênero em 2018. Direção com recorte. Esses gráficos são legais porque analisando a direção com recorte de gênero por tipo de obra. Então, em animação, 100% dos filmes foram feitos por homens. Documentário, o que está em azul, 63,6% por homens, e ficção, 84,5% feito por homens. Eu não sei, eu vejo esses gráficos assim, eu acho surreal isso ser em 2016, sabe? Mas, continuando. Agora, pior ainda, né? Direção com recorte de raça por tipo de obra. Animação praticamente 100% feito por pessoas brancas. Tem uma linha aqui que é uma informação não encontrada, mas que não chega nem a 1%. 2,3% de documentários foram dirigidos por pessoas negras e 95,5% por pessoas brancas. E ficção, apenas 2,1% foram dirigidos por pessoas negras. Aí eu fiz uma anotação aqui, que está pequenininho, mas aqui era para eu ler para vocês mesmo, que roteiro é a mesma coisa, 2,1% homens negros, 0,1% mulheres negras. Produção executiva, a mesma coisa.
E as mulheres negras aparecem em 1% dos filmes, dividindo a função com mulheres brancas na produção executiva. E 3% dos filmes da produção executiva, na função de produção executiva, tiveram gêneros e raças mistos. Então, são as únicas categorias que as mulheres negras apareceram, dividindo a função da produção executiva. Isso em 2016. E aqui um que eu acho legal, que também é pouco abordado, que também eu pretendo falar numa outra live sobre este mesmo tema de A Mulher no Cinema. Elenco principal versus população brasileira, né? Falando a mesma coisa, né? Que isso aqui é uma fonte do IBGE, o valor que eu falei estava diferente porque o meu dado é de 2019, né? Esse é de 2016. 51,5% do percentual de mulheres na população brasileira, enquanto nos filmes, 40% de mulheres no elenco dos filmes analisados. Elenco principal versus população brasileira, raça e cor. Bom, a população de pessoas negras na população brasileira é 54%, e nos filmes 13,3% de pessoas negras no elenco. Então é surreal pensar que a gente assiste um filme, né? A maioria das pessoas sempre brancas e nem sempre isso é notado. Elenco principal. Isso aqui ele falando, já nas obras incentivadas, que é uma coisa assim, né? Com incentivo do governo federal, o percentual de pessoas negras no elenco sobe para 8%, enquanto que os filmes não incentivados pelo governo federal é 5% de pessoas negras no elenco principal, né? E aqui um dado que é um pouco óbvio, mas que acho que vale salientar, que quando o diretor de um filme é negro, ou negra, né? A chance de haver mais um ator ou atriz negros no elenco aumenta em 65,8%. E aí, bom, eu vou falar um pouco rapidamente. Aqui foi uma foto que eu trouxe eu não sei se vocês estão vendo só a imagem ou vocês estão vendo meu rosto também quando eu estou falando. Eu não sei dizer. De aula, só para saber. Assim. Estamos vendo os dois. Os dois, legal, obrigada. Não, então, isso aqui é uma foto, eu quis colocar porque, assim, quando eu vou pensar em falar sobre gênero, na trajetória da minha carreira de assistente de direção, que eu comecei a fazer direção em 2007. E foi justamente nessa época de 2016, início de 2016, que se começou a falar muito fortemente sobre gênero no audiovisual, assim, que eu tenho lembranças mais fortes, assim. E foi nesse filme que chama Sweetheart, que é um curta-metragem dirigido pela Mina Jorge, que realmente isso era uma questão, assim, a ideia era contratar o máximo de mulheres para todas as funções do filme, entendeu? Então, antes de chamar um homem, a gente ia pensar em diversos nomes de mulheres e convidá-las para participar do filme. E isso aí é uma foto de equipe. Na verdade, a gente está fazendo uma visita de locação lá na Liberdade. E várias delas que estão na foto são chefes de equipe. Diretora de arte, diretora de fotografia, técnica de som, e assim vai. Diretora, diretora de produção. E aí, eu trouxe um dado também, que tem um grupo, muitas mulheres que estão aqui devem saber, né? Alguns homens também devem conhecer, que é um grupo no Facebook, né, que é um grupo fechado, que chama Grupo Mulheres do Audiovisual do Brasil, né? E esse grupo foi olhar a data, foi criado em setembro de 2015, e eu acho que ele teve bastante, como se diz, participação em tudo isso, em todas essas discussões que foram criando, porque o
que se criou foi uma rede de... Deixa eu sair da participação. O que se criou foi uma rede de apoio mesmo entre as mulheres, de falar sobre vagas, de falar sobre cursos, de tirar dúvidas, de às vezes denunciar abusos entre as mulheres, e eu acho que foi um marco importante, assim, que segue, né? Hoje o grupo tem mais de 20 mil mulheres, né? Desde estudantes de cinema até diretoras, todas as funções. E também uma coisa que eu anotei aqui que vale pautar é que em 2019 teve um seminário que também tinha a ver com o grupo, um seminário internacional de mulheres no audiovisual, onde foi assinado um memorando de entendimento entre a Ancine e a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, conhecida como ONU Mulheres, para aumentar a igualdade de gênero no setor audiovisual, por meio da promoção de ações transversais em diversas áreas. E eu não consegui participar porque era super restrito, assim, você tinha que se inscrever e acabavam as vagas, né? Pensa, tem 20 mil mulheres no grupo, as vagas acabaram bem rapidamente. Mas, depois disso, eu trabalhei num filme, ano passado, um documentário como assistente de direção, que chamava Equidade Substantivo Feminino, e que era sobre equidade de gênero no mercado de trabalho como um todo. Então, tinha várias personagens mulheres, desde jogadoras de futebol, astrofísicas, que já trabalhavam na NASA, sei lá, diversas mulheres diferentes. E, inclusive, acho que houve também, meio que paralelo, a filmagem de um documentário ou uma série de TV de documentário sobre mulheres no cinema também, as funções e tudo. Acho que foi a Tata Amaral que dirigiu. E é isso, assim, eu quis introduzir isso aqui para a gente começar a falar a respeito e saber quais são as grandes questões, né? E eu acho que vale ponderar, assim, que esse filme, né, esse Equidade, Substantivo Feminino, que provavelmente vai mudar o título, né, os filmes costumam fazer isso, né, ele foi um filme que foi bem importante, assim, ele foi o complemento de um outro filme que eu tinha feito, que é o que agora se chama Para Onde Voam as Feiticeiras, da Eliane Café, do Beto Amaral e da Carla Café, um documentário que ia passar num festival francês, mas que foi interrompido pelo coronavírus. E neste documentário, é um documentário sobre, na verdade, sobre LGBTs, negros, sem tetos e indígenas. Na verdade, a grande saída do filme era tentar achar uma resposta para criar uma aliança entre todas as lutas, né, digamos assim. E essa coisa, né, dos que se dizem minorizados, mas que na verdade não são, né? São minorizados, são minorizados, mas não são minoria, né? Não são maioria, na verdade. E nesse filme eu aprendi muito sobre essa questão da raça mesmo, assim, tipo, só de ouvir, né? O elenco, boa parte era negra, boa parte era LGBT, trans, então passei 2 meses ouvindo essas pessoas o dia todo, e isso foi incrível. E depois, nesse outro filme de equidade, foi o que complementou, assim, porque como era um documentário mais formal, assim, a gente teve muitas palestras não palestras, né, entrevistas com pessoas que entendem sobre gênero e raça, né? Então, a gente entrevistou a Rosane Borges, Djamila Ribeiro, diversas mulheres, né? E uma das co-diretoras era a Day Rodrigues, então
foi um complemento para entender melhor toda essa questão, assim, da raça, assim, como a gente não pode falar de gênero sem falar de raça. E é isso, assim, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. As perguntas são feitas pelo chat, na verdade, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Tem uma pergunta aqui. Então, eu não sei dizer se a Júlia Rezende é filha do Sérgio Rezende, para falar a verdade. Ela é? Ah, tá. Então, isso pode, sim, claro que pode ter facilitado, né? Na verdade, todas as pessoas brancas, né, tanto mulheres quanto homens, foi facilitado para elas, né? Para todas elas. Então, mas realmente, você ser filha de alguém que já é, né, já é bem sucedido no audiovisual, com certeza ajuda, claro. Mas eu acho que também, será que você faria essa pergunta assim, se ela fosse um homem, a Júlia? Não sei. É uma coisa a se pensar, assim, porque muitas vezes é isso, né? É uma mulher que chegou entre os 20 maiores filmes bem-sucedidos em 10 anos, né? Então, é um grande marco, né? Por mais que, né, devem ter outras filhas de cineastas bem-sucedidos que também não saíram tão bem, assim, né? Tanto homens quanto mulheres. E como a Érica perguntou, como podemos mudar isso tudo, aumentar a representatividade feminina? Então, essa é uma grande questão. É o que diz no site do DAFB, assim, que minha amiga Preta Ferreira sempre fala, assim, na verdade, tudo que você precisa dar é uma oportunidade, porque a única diferença entre um homem e uma mulher é a oportunidade, só. Não existe diferença, não existe. Mulher consegue carregar case de câmera, consegue carregar câmera, consegue fazer todas as coisas que um homem faz, entendeu? Todas. Então, é isso, né? Você tem uma lista de diretores de fotografia homens, tem uma lista de diretoras de fotografia mulheres. A maioria das vezes, as pessoas chamam os homens. Por quê? Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Por quê? Nessa lista, que foi o que causou a criação do DAFB, tinha amigas minhas, diretoras de fotografia, que na lista tinha homens que tinham sido assistentes dela, entendeu? Então, assim, ela tinha mais experiência do que homens que estavam nessa lista de grandes nomes de novos fotógrafos da nova geração. Então, só tem uma resposta, né? Existe uma questão patriarcal e um machismo muito predominante no cinema, e que se a gente não pensar nisso o tempo todo, tanto em relação ao gênero quanto à raça, isso não vai mudar, porque a gente sempre tem que... Você vai contratar alguém, por que você vai contratar um homem, sabe? Assim, não desmerecendo os homens que estão aqui ouvindo, e muito menos vários colegas meus que são super competentes, mas assim, eles já têm o espaço deles, né? Então, a gente precisa pensar, principalmente pessoas que contratam outras, precisa pensar, não, eu vou contratar uma mulher negra, sabe? Vou, sabe? Então, é uma coisa que só dando oportunidade, só colocando a pessoa dentro. E isso não é caridade. A pessoa tem tanta capacidade quanto a outra. Então, é só colocar isso em prática, assim. Eu acho que é assim que muda. Tem mais uma pergunta.
me perguntaram sobre um número reduzido de vagas de audiovisual e cinema em faculdades públicas, que já são ocupadas, em sua maioria, por homens brancos de classe média. Com certeza, com certeza. Por isso que, realmente, a questão das cotas é meio óbvia, assim, né? Porque toda a questão de se estudar em escolas públicas, durante a vida toda, todas as questões. Isso eu não preciso nem entrar aqui nessa questão, isso precisa ser feito, né? E realmente, eu, por exemplo, eu até ia falar para o Diaulas introduzir isso, mas eu acabei esquecendo, porque eu entrei com tantos dados estatísticos, nem todo mundo sabe aqui, mas eu sou formada em estatística, bacharelado em estatística na USP. E foi no meio do curso que eu decidi que eu queria fazer cinema, né? E cinema é uma coisa, pelo menos na USP, é uma coisa que as pessoas não largam o curso, porque não tinha vagas remanescentes, não tinha como fazer transferência. E eu também, como eu já estava indo para o terceiro ano, falei, eu não vou prestar vestibular de novo, fazer tudo isso. Então, o que eu comecei a fazer é pegar matérias optativas livres no audiovisual da ECA. Mas é isso, né? Agora, várias outras pessoas não têm oportunidade de fazer isso. Então, e o que eu ia dizer também é que muitas pessoas que trabalham em cinema também não formaram em audiovisual, entendeu? Muitas mesmo. É uma porcentagem, acho que, bem significativa, assim. Várias vieram de outros cursos, e claro que há também pessoas que não fizeram curso superior. Então é possível, né? Mas, claro, é sempre mais difícil. Por isso de sempre se pensar nessa questão de oportunidades. O Mário perguntou sobre os dados. Não, esses dados que eu passei aqui, inclusive, quem eu quiser eu posso mandar, não tem problema algum. Isso foi uma apresentação que eu fiz, recortando apenas o que eu queria mostrar, né? Mas eu tenho baixado aqui no meu computador todos os relatórios que você baixa do site. Você abre lá o PDF no site e tem como baixar. É só você ir digitar Ancine no Google, entra no site, vai em OCA, Observatório do Cinema. Aí depois tem o anuário estatístico de cada ano, de 2019, 2018. Acho que 2019 não tem, 2018. E esse que tinha raça é o de 2016. E tinha um também que era só específico em relação a gênero também, de 2018. Mas tudo isso bem facilmente, não tão facilmente, mas sei lá, uns 3, 4 cliques você encontra ali no site da Ancine. Bom, tem outra pergunta aqui do André. Dentro das diretorias, a maior representatividade feminina é na direção de arte. Se tem alguma relação em alguns homens achar que maquiagem, figurino, por exemplo, seria coisa de mulher, a representatividade das mulheres na direção de arte pode ser por homens não quererem trabalhar com isso? Não concordo com a expressão coisa de mulher, para deixar claro. Infelizmente, tem homens que pensam assim. Olha, alguém abriu o microfone e quer falar alguma coisa? Na verdade, ano passado, eu estava trabalhando com o diretor André Klotzel. E ele estava falando de um filme que ele fez na década de 80, foi o primeiro filme dele, acredito eu. E, em algum momento, ele conversando com a... Gente, agora eu esqueci, espera só um minuto. Estou pensando no nome da irmã dela, mas não estou lembrando o nome dela. Enfim, a gente estava conversando com a diretora de arte e ela falou... E aí ela falou para ele que, durante uma pesquisa dela sobre direção de arte, que é um assunto que interessa, a história do cinema de direção de arte para ela,
E ela fala que o primeiro filme que foi assinado direção de arte foi o filme do André Claudio. E isso é um filme, se não me engano, acho que é de 84. E é uma loucura, né, pensar isso, assim, que antigamente não se tinha essa função específica denominada com este nome, com este título, com este nome dessa função. E, bom, sobre a questão do gênero, eu acho que todo mundo que vê essa estatística pensa isso que o André perguntou. E isso só prova a questão do machismo enraizado dentro de todos e talvez daqueles que também não se interessem por essa função, né? Então, é até meio bobo, né? É quase como aquela coisa de criança, brinquedos rosa e azul. É uma coisa que não deveria fazer o menor sentido, mas, André, não duvido que seja isso. Assim, se alguém quiser comentar a respeito, sei que pode ter diretoras de arte aqui ouvindo, então pode fazer um comentário. Que mais? Mário, sim, essa coisa dos documentos da Ancine, qualquer pessoa pode ter acesso a eles, não precisa ser do audiovisual, são dados abertos mesmo, para domínio público mesmo, para a população, sabe? Ter acesso. E tem várias estatísticas de várias coisas lá, é bem interessante, assim. Eu que saí da estatística para o cinema, eu passei vários anos, assim, olhando todos os dados da OCA. Foi perguntado aqui qual a maior dificuldade que eu tive quando comecei a atuar na área. Bom, eu tinha vindo da estatística, né? Então, a dificuldade é que eu não conhecia ninguém, né? E tem sempre aquela coisa que dizem, no cinema, tudo, as pessoas se indicam, e eu não sabia muito como entrar, né? E o que eu fiz foi estudar, né? Então, eu fiquei fascinada pelos cursos de História do Audiovisual da USP, assim, principalmente de História do Audiovisual brasileiro. Eu acho que a maioria das pessoas desconhecem o cinema brasileiro, né? Desconhece a história do cinema brasileiro. O cinema brasileiro na década de 60, 70 era uma coisa assim incrível. E depois disso, eu fui tentando, fiz oficina de assistência e direção, fui para Belo Horizonte fazer essa oficina de assistência e direção, tudo que aparecia, né? Esses cursos que geralmente são gratuitos, esse era gratuito, por exemplo, que são de festivais de cinema, então eu me inscrevi em todos, né, para fazer. E aí tem a história que eu sempre conto, que um belo dia eu liguei para todas as produtoras, peguei o telefone e liguei. Porque eu já tinha mandado currículo para todas, ninguém nem lia, né, o e-mail, então... E aí, um belo dia, uma produtora, que é a Eliane Bandeira, que eu adoro, aliás, ela atendeu e falou, a gente precisa de uma estagiária mesmo, para o filme do José Eduardo Belmonte, se nada mais der certo. E aí foi assim, e aí eu comecei e não parei mais, porque eu entro muito de cabeça mesmo nas coisas e acabou dando certo. Mas também, né, óbvio que tem questões, apesar de eu ser mulher, sendo branca, tendo, né, estudado em várias escolas particulares, etc, etc. Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. Mas agora, pensando na questão do gênero, na minha trajetória, tiveram algumas opressões, assim, em alguns filmes que eu trabalhei, e a maioria deles, impressionante, isso é uma coisa que eu falei também nas duas últimas palestras, que foram feitos por mulheres. E eu fico me perguntando sobre isso, sabe? Na verdade,
Isso tem uma grande questão que eu acho que nós mulheres somos ensinadas a competir umas com as outras, né? A gente tem, isso é uma coisa da nossa sociedade patriarcal totalmente, assim. Então, isso foi muito legal que surgiu no final de 2015 para 2016, porque a ideia é vamos nos unir, mulheres, vamos nos proteger, vamos criar oportunidades para nós mesmas, entendeu? Se não tem oportunidade, a gente vai lá, cria e chama outras mulheres. Então, isso é importante, né? E eu acho que é importante sempre lembrar, né? Quando mulheres chegam em cargos de poder, assim, de chefia, tem que sempre lembrar dessas questões, porque às vezes a mulher também passou por tantas coisas, tantas opressões e machismos para chegar onde chegou, que isso acaba impactando, assim, a maneira com que ela age, sabe? Então, é uma questão. Deixa eu ver aqui onde parou. Como podem ajudar a mudar essa realidade de machismo e discriminação e quais as principais dificuldades que podem encontrar? Difícil, assim, dizer. Eu acho que a principal coisa é não desistir, sabe? Eu acho que... E também, eu acho essa questão que eu acabei de falar, assim, da união das mulheres mesmo, sabe? De pensar que nós temos que achar o nosso espaço e não entrar dessa competição, assim, eu acho que é a pior parte, assim. Existe algum movimento a partir desse documento que foi apresentado para assim, para ajudar a equilibrar essa situação? Então, em 2019, foi assinado, que eu escrevi aqui, só um minuto. Foi assinado um memorando de entendimento entre a Ancine e a ONU Mulheres, para aumentar a igualdade de gênero no setor audiovisual, por meio da promoção de ações transversais em diversas áreas. Agora, eu não sei listar aqui agora quais dessas ações foram feitas, o que tem sido feito na SPCine, essa questão de gênero e raça é sempre bem abordada, inclusive nos editais. É uma luta que vem desde dessa época até agora, é que haja sempre a mesma quantidade equiparada de mulheres e homens na hora de selecionar os projetos que vão ganhar investimento e tal. Então, isso é uma questão muito forte, né? Porque é aí que é o gargalo, né? Assim como fala lá que diretores negros vão chamar mais atores negros, diretoras mulheres provavelmente vão chamar mais mulheres para trabalhar também, né? Então, isso é uma coisa que tem que... Produtoras executivas, né, deveriam sempre também. Acontece bastante, mulheres líderes são pressionadas demais, então reproduzem opressão em outras mulheres no sentido de cobrança. Eu sinto isso, assim, toda vez que isso acontece comigo, eu sofrendo a opressão, eu fico questionando muito isso, assim, eu falo, o que essa mulher passou, né? Eu fico vendo por esse lado, assim, às vezes é difícil, né, ver por esse lado, porque você está ali também sofrendo de alguma forma. Mas é muito óbvio, né, que o nosso caminho é muito mais árduo que para um homem, para um homem branco, né? O que você recomendaria para que ajudar perante o avanço das mulheres numa equipe de direção de cinema dentro da atual conjuntura que passamos no momento? O que algumas pessoas do cinema estão falando é que depois que acabar a quarentena, que não se sabe quando,
todo mundo vai começar a filmar ao mesmo tempo. E aí vão precisar de, tipo, assistentes de direção vão faltar. É o que estão achando, né? Que vai todo mundo trabalhar ao mesmo tempo, então vai acabar faltando profissionais para trabalhar. Isso aconteceu um pouco, assim, pelo menos eu senti em 2018, assim, no segundo semestre de 2018, me chamaram num único mês para muitos projetos, assim, e não tinha assistente de direção, assim, eu fiquei ajudando um produtor amigo, que era num filme que eu nem estava, porque ele não achava assistente de direção, assim. Então, e também com essas séries todas, né, eu li hoje que o Netflix teve um boom, né, acho que, eu até anotei isso, acho que eles ganharam 26 milhões de pessoas novas aderiram, entraram no Netflix. Uma coisa assim, era um número assim, absurdo, e que com certeza isso vai se impactar em novas produções deles no Brasil e no mundo, né? Então, por um lado, é o que várias pessoas já falaram, né? Por um lado, a gente está, quem trabalha com set de filmagem está parado, mas as pessoas estão assistindo, né? Estão esgotando as coisas que elas tinham para assistir e a gente vai produzir mais em algum momento, né? Deixa eu ver o que mais. Mas eu sei, Mário, que foi você que fez a pergunta. Então, na verdade, quem quiser que eu envie esses relatórios da Ancine, só me colocar o e-mail aqui que eu envio por e-mail, sem problemas. Mas é bem fácil de achar. Eu passei um pouco rápido naquelas coisas dos dados, porque eu fiquei com medo de vocês ficarem um pouco entediados. E aí, eu acabei sendo um pouco rápido. Mas é o que foi um pouco abordado também nessa outra palestra que eu dei lá em São Bernardo, que é o que eu falei, né? No MIS tinha eu e mais 5 mulheres, né? Era uma mesa bem grande. E lá em São Bernardo tinha eu e a Júlia Antwerpen, que é uma roteirista, e a Lu Lopes, que é uma produtora, né? Produtora de locação, diretora de produção. E a gente falou basicamente das dificuldades, assim. Foi muito legal ter a Júlia, porque ela é roteirista. Então a gente falou também um pouco da participação das mulheres, assim, dentro dos roteiros, né? Como personagens, né? Porque isso é uma coisa... todo esse movimento que a gente teve aqui também estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Em Cannes teve protestos, né, de mulheres, falando de mulheres diretoras, as atrizes se reunindo em Hollywood. Agora, praticamente toda premiação tem um discurso ou falando de gênero ou de raça, né? Então, é uma coisa que é um assunto que não tem mais, que precisa ser resolvido, né? Porque não faz sentido, né? Simplesmente não faz sentido isso se manter assim até hoje. E eu acho... desculpa que eu fui ler aqui o que estavam falando. Gostaria de saber se tem alguma cineasta mulher que foi uma grande inspiração para você se interessar por cinema. Eu imaginei que essa pergunta ia ser feita. Quando eu estava na ECA, eu admirava muito a Tata Amaral. E foi... isso já na ECA, né? Quando eu mudei para São Paulo, com 17 anos, eu sou de Goiânia, né? Eu ia muito no Cine Sesc, e aí comecei a ir na mostra
Mostra de Cinema de São Paulo. E naquele ano de 2002, foi lançado, se não me engano, tanto Cidade de Deus, na mostra, quanto Durval Discos, da Ana Mulaerte. E eu acho que Durval Discos foi o que me deu o clique, assim, que eu falei assim, estão fazendo cinema no Brasil, e é um cinema bom, é interessante, e aí, junto com isso, tinha lançado Cidade de Deus, eu falei, bom, né? E aí, eu tinha, né, passado com 17 anos, você tem tempo de ficar no cinema o tempo inteiro. Então, eu assisti diversos filmes, né, de diversos países do mundo, né, na mostra. Então, foi bem catártico, assim. Mas eu acho que foi Durval Discos, da Ana Mulaerte, assim, que foi o clique. Tô lendo aqui. Legal, Mário, manda seu e-mail aí. Então, mas o que eu estava falando, né? Enquanto a gente estava aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, estavam rolando a mesma questão, né? De preocupação relativa a gênero e tudo mais. E isso só vai mudar se realmente as pessoas decidirem que querem mudar, né? Porque não tem outra saída. E aí, gente, mais perguntas? Deixa eu ver aqui do... Então, essa pergunta é muito boa. Há muita diferença na sua visão entre equipes com mais mulheres no ambiente de trabalho? Muita diferença. Nossa, assim, é engraçado. Uma vez, não em sete, né, mas uma vez eu estava no 8 de março, na marcha, e assim, andando, né, sei lá, milhares de mulheres juntas, e é tão bom estar entre as mulheres, porque você não tem preocupação nenhuma quando você está entre as mulheres, sabe? Você está tranquila, assim. Pelo menos, eu me sinto assim, sabe? E no set, eu acho que esse set aí do Sweetheart foi muito bom, assim. Praticamente todas as funções, as chefes de equipe eram mulheres. E foi muito bom, assim. E era um filme, né, sobre feminismo, tinha várias questões, assim, da sexualidade da mulher e tudo. Então, foi muito bom. E vários outros filmes que isso acontece também. Uma outra live, eu vou falar do processo de criação do Minha Carne, que eu dirigi junto com a Preta Ferreira e a Sônia Aramirim. E nossa equipe também tinha muitas mulheres, assim, era bem predominante mulheres. E eu acho incrível, assim, porque acho que quando a gente está mais entre mulheres, rola menos essa coisa dessa competição, sabe? Porque aí é isso, tá tudo certo. Eu não sei, eu sinto que flui bem mais, assim. É um pouco estranho fazer a live assim com todo mundo calado, porque fica um silêncio. Qual a principal dificuldade de trabalhar com homens? Então, set é um lugar que rola assédio, né? Rola tanto assédio sexual como assédio moral mesmo, né? Assédio moral. E
Isso tem sido bastante discutido, né? Bastante abordado. Mas as questões de lives, às vezes, né? A gente, em tempos de quarentena, a gente vê isso acontecendo, né? Online. Então, é isso. É uma coisa que não adianta. A gente precisa sempre falar mesmo. A gente está sempre falando para as pessoas aprenderem, porque pensa, né? A gente passou a vida inteira sem falar disso. E com essas questões de racismo, de machismo, e agora, isso sempre que acontece qualquer questão tem que ser muito debatido mesmo, sabe? Tem coisas que acontecem que as pessoas falam, nossa, mas até hoje estão falando disso. Sim, tem que falar, entendeu? Enquanto tiver alguém com um certo pensamento dessa forma, precisa ser falado, entendeu? Mas tem aquelas coisas, né? Em relação a homens, assim, que aquelas mansplaining, gaslighting, né? Que eu já vi acontecer na minha frente, assim, o diretor falando para a diretora de arte, bem devagarzinho, assim, achando que ela não ia entender. E eu fiquei, assim, chocada. Só que essas coisas, assim, sabe? Que é bem absurdo. Tipo isso, palestrinha. Mais um motivo para as mulheres dirigirem mais filmes de terror. É o meu caso que eu quero fazer, a Milene falando. Olha, tem muitas mulheres, né, que dirigem filmes de terror. Juliana Rojas, Gabriela Amaral Almeida. São filmes interessantes. Exatamente. Diante dos curtas que estive assistindo, de registros do seu making-off, ou de todo o processo de construção de um longa ou curta mesmo, percebi que com mulheres na direção fica mais fácil o relacionamento com todos os integrantes da equipe. Olha, a maioria das vezes sim, mas nem sempre, entendeu? Claro que há mulheres que também são difíceis, né? Há coisas que superam o gênero, né? Mas em geral, eu adoro trabalhar com diretoras mulheres, sim. Deixa eu ver aqui, gente. Mas quem nunca entrou no site do DAFB, ó, vou até escrever aqui no chat, vale muito a pena entrar para dar uma passeada lá, porque para mim é o maior exemplo assim de um coletivo que deu certo, é só de mulheres em todas as funções, e era do cargo mais masculino, né, do cinema, porque era muito predominado por homens. E agora é isso, assim, você tem uma equipe de elétrica, vai ter chefe de elétrica mulher, maquinista mulher, entendeu? Então, aí, cadê a neta para falar aqui? E, enfim, é uma coisa que eu acho que o DAFB ajudou, assim, a mudar significativamente, assim. E como eu disse, né, está em todas as cidades do Brasil, assim, então é incrível. Pois é, tá vendo? Flávia de Moraes. É isso, na verdade, não tem essa coisa de a Eliane Café pelo making off do Hotel Candy parece ser um amor no set, ela é super competente. Não, a Eliane Café é uma gênia, né? Eu acho ela gênia. Então, é incrível, assim, trabalhar com ela. Assim, ela dirigindo atores, ela tem muito na cabeça o que ela quer, assim. Ela estuda todos os dias, o que ela vai fazer no dia seguinte, sabe? Ela é super
focada assim, no filme que ela está fazendo. Eu acho bem incrível. É muito bom, assim, quando a diretora está segura sobre todas as questões, assim, a diretora e o diretor, né? E fora todas as linguagens que ela cria, as questões. Esse próximo filme dela, vocês vão gostar, é bem legal. Que é na verdade, aquela hora eu fui falar e acabei mudando, mas é um filme sobre o preconceito, né? Eu sinto que as pessoas, mulheres cineastas, são vistas como apenas filmmakers underground ou de filmes indie que não chegariam a serem blockbusters e muito menos ao Oscar. Você acha isso também? Então, tá aí Júlia Rezende para dizer o contrário. Tem a Cris D'Amato também, que é uma diretora que faz grandes filmes ali, vários filmes e tal. E tem Juliana Rojas, que já ganhou prêmio de melhor filme em Locarno, já foi para Cannes não sei quantas vezes. Tantas outras diretoras, né? A Gabriela também, Amaral, Almeida já foi para Eliane Café também. Então, sim, eu sinto que nesses filmes de grande orçamento, assim, geralmente essa fatia vai para os homens. E principalmente também em cargos, sei lá, todos os cargos, direção de arte, técnico de som, nananã, geralmente em filmes com maior orçamento eu acho que acaba indo para os homens, sabe? Eu acho que sim. Mas também não posso afirmar, né? Eu sou uma estatística, gente, então eu não vou afirmar isso assim. Agora, o novo filme da Eliane Café chama Para Onde Voam as Feiticeiras. Era um filme que se chamava Tlazolteotli, que era uma deusa asteca, e agora mudou para Onde Voam as Feiticeiras. Eu esqueci o nome do festival que ia passar, mas era na França. E não sei se ao acabar a quarentena se vai retornar ao festival. Essa coisa, eu acho, essa coisa de filmmakers underground, isso acontece com muitas mulheres, sim, com certeza. Mas eu acho que tem vários exemplos de mulheres que romperam isso, né? Tipo a Ana Molaerte, a Tata, a Juliana, sei lá, tem muitos exemplos, né? Mas é isso, você pegar a lista de homens, ela vai saindo aqui pela casa e desce a escada, né? Então, realmente, é um processo, assim. E eu acho que a gente saber essas estatísticas mesmo, sabe? De quanto, você pensar, né? 20% dos filmes dirigidos por mulheres, e aí você pensa, em 2016, nenhum filme dirigido por mulher negra. E isso falando de direção, não tem os outros cargos do cinema analisados estatisticamente. Que eu acho um erro, né? Porque não é tão difícil fazer isso. Agora, o set de cinema ainda é muito branco, né? Muito. E isso é uma coisa que todo mundo tem que sempre lutar para mudar, porque senão. E muda chamando essas pessoas para trabalhar, é só assim que muda. Mais alguma pergunta? Será que se dentro do processo de formação, vamos supor, houvesse algo como uma cota ou bom desconto no valor do curso, ou mesmo dentro de uma faculdade, isso não ajudaria? Não, com certeza, com certeza. Tem alguns cursos que fazem isso, né? Mas ainda não é suficiente, assim. Eu acho que tinha que ter mais das opções, né? Tinha que ser incentivado isso, né? Isso tinha que ser levado realmente como uma missão, sabe? É isso que tinha que fazer. Tarsila, Oi.
deixei um dos e-mails, Mayara, que você ficou de enviar as fichas, né? E se alguém mais tiver interessado que mande as fichas, foi isso? Para colocar o e-mail aqui no chat, porque uma pessoa só colocou. E Eu acho que já duas colocaram, o Mário e uma outra pessoa, a Maiara. Eu vi aqui, o Mário. É o Mário. O Mário e a Maiara. Tá. Tá. E para o pessoal da escola, eu mando então no grupo da escola. Para quem é da escola, tá? Qual foi o trabalho que você mais gostou de ver o resultado final? Eu sempre falo que... como vocês sabem, o Hotel Cambridge é um filme que eu gosto muito, né? Então, fiquei muito feliz quando assisti. Mas eu sempre lembro de eu assistindo Se Nada Mais Der Certo, que foi o primeiro longa que eu fiz. Eu fui assistindo no Festival do Rio e o filme ganhou prêmio lá. E foi muito bom, assim, ver assim, o primeiro longa que você faz e acompanhar todas as cenas, aí de repente ver pronto, é muito bom. Mas eu sempre adoro, né? Eu me envolvo muito, assim, nos filmes, então eu acho uma grande diversão ir nas pré-estreias, assistir o filme pronto, encontrar a equipe, é bem divertido. Muitas áreas, a mulher ainda não está, a Exatas é outro exemplo, acho que o que devemos fazer em frente em relação ao que gosta, é não ter medo. Eu acho que isso, assim, eu não sei onde eu li isso, se foi alguma amiga minha que falou, que é impressionante, assim, os homens já nascem com uma autoestima, assim, sabe, incrível. Então, porque é isso, né? Não, claro que faz todo sentido, assim, porque a mulher é massacrada de diversas formas, né? Tanto que nem eu fiz a piada mais cedo sobre quando você é criança, mulheres não são incentivadas a brincar com outros brinquedos que não bonecas ou coisas de casinha, né? Começa daí. E aí depois tem a coisa da estética, tem a coisa, né, que isso para o homem é irrelevante por muito tempo, né? Então, todos os quesitos, né? E na hora, resumindo, né, o homem está sempre à frente na questão das oportunidades, né? Então, é muito fácil, né, a gente ter menos autoestima nesse quesito. E é isso que a gente tem que sempre lutar para acreditar e não desistir e seguir, né? É um pouco isso. Então, Tarsila, se não tiver mais perguntas, assim, e se você tiver mais alguma coisa para falar, a gente também já está quase no horário para encerrar. Tá bom. E uma mano ajuda a outra. Pois eu acho que era isso, gente. Assim, eu acabei que eu tinha antes me programado para falar 1 hora, deu uma estendida e ficou. E eu também fiquei um pouco receosa, porque quando eu peguei esses dados estatísticos todos, eu acabei me empolgando, peguei vários, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu pensei que eu pudesse falar mais das experiências, das coisas, mas acho que isso foi muito o que aconteceu nas outras palestras que eu tinha outras convidadas, assim, ou que eu também era convidada, né? Então, que aí tem mais essa troca, né? Uma fala, lembra de uma coisa, lembra de outra, é melhor. Mas eu gostei. Apesar do homem já se destacar com autoestima maior perante esse processo de formação numa equipe de direção, concordo também que falta mesmo meio nacional de incentivo maior perante a participação da mulher nesse campo. Super falta, sabe? Tinha que ter um incentivo maior mesmo, assim.
em relação ao gênero e principalmente à raça, né? É absurdo, né? Assim, quando a gente para pensar, é realmente muito absurdo. Mais alguma coisa, pessoal? A neta está tentando entrar novamente. Tô vendo. Gente, é isso, então. A próxima live, bom, tem a Cris, ou de aulas, pode falar da próxima aula, da próxima live aqui da LCV, mas eu queria só falar da próxima live que eu vou dar, com a Prix Clementino, que ela é cineasta, diretora, assistente de direção, roteirista, e a gente vai falar sobre a maternidade no audiovisual, que é um recorte da mulher e da raça. É um tema que é muito pouco debatido no cinema, assim, é praticamente assim, inexiste no cinema essa discussão sobre a maternidade, e tem se falado bastante ultimamente, então a gente vai entrar com essa questão, mas entrando na questão da raça também. Então, quem quiser... Agora, a data eu preciso ver aqui, mas enfim. No dia 30. A gente vai divulgar... Dia 30? Dia 30. Dia 30, gente. E no dia 23, agora, na próxima quinta-feira, é a live com a Cláudia Pucci, Por que Escrever um Filme. Ela vai falar sobre roteiro. Eu quero ver. Mesmo horário, às 19h30. Legal, eu vou assistir. Tá. Então tá, gente, muito obrigada pela atenção. A gente se vê. E qualquer coisa, eu vou deixar meu e-mail. Obrigada. Se alguém quiser. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tarsila, parabéns pela exposição. Tá ok?